Ela acaba passando a noite na mansão com um desconhecido. Em sua rotina, com Camila, um copo de vinho é arremessado contra a parede, estilhaçando-se em 1000 pedaços bem ao lado de uma jovem que tenta se esconder na penumbra do quarto. O som do impacto ecoa pelo corredor luxuoso da mansão, fazendo com que os criados se entreolhem com medo, sabendo exatamente quem causou o escândalo. Minutos antes, a cena no salão principal era de uma tensão insuportável, com gritos e acusações trocadas entre as paredes decoradas com ouro. Ninguém ali consegue entender como uma garota comum, que até poucas horas atrás trabalhava servindo café em um balcão úmido e barulhento, acabou ocupando o quarto mais nobre da residência. Ela está sentada na beirada da cama, tremendo, tentando entender por que o destino resolveu pregar uma peça tão cruel, transformando sua vida de esforço em um pesadelo de luxo desconhecido. A porta do quarto é aberta de forma violenta, revelando uma figura imponente que entra sem pedir licença. A mulher que entra é Mariana, a noiva do herdeiro, cujos olhos fuzilam Beatriz com um desprezo que corta como uma lâmina fria. Beatriz recua, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, enquanto ouve os passos firmes de Mariana se aproximarem. Não há piedade no rosto daquela mulher. Mariana agarra o braço de Beatriz e a obriga a se levantar, enquanto a humilha com palavras que ecoam por todo o recinto, chamando-a de oportunista e mendiga que tentou dar o golpe. Beatriz mal consegue processar o que está acontecendo, pois sua mente ainda está turva por causa da embriaguez da noite anterior. Ela lembra apenas de fragmentos confusos de um abraço forte, um perfume amadeirado de floresta e um calor que parecia ser a única coisa real em meio à sua solidão. O dono daquele perfume não era seu namorado, nem qualquer pessoa que ela conhecesse de seu círculo social precário. Agora, encarando a ira de Mariana, ela se dá conta de que aquele erro cometido na calada da noite pode ser sua sentença de morte social. A casa parece sufocá-la. As cortinas de veludo pesado bloqueiam qualquer possibilidade de fuga, e o silêncio da mansão é mais perturbador que qualquer grito. Enquanto Mariana a empurra contra a penteadeira, Beatriz nota algo sobre a mesa de cabeceira, uma aliança que ela nunca viu antes, brilhado sob a luz da lua que invade o quarto pela janela imensa. Mariana solta uma risada sarcástica, notando o olhar da garota, e joga o objeto no chão com desdém, chamando-a de ingênua por achar que um simples deslize mudaria sua classe social. Beatriz sente o coração bater no ritmo de um desespero crescente, sabendo que, se alguém descobrir o que realmente aconteceu, não sobrará nada além de cinzas. A porta do quarto se abre novamente, desta vez com mais calma, e uma figura masculina surge na entrada, parada como uma estátua, observando a cena de humilhação. É Lucas, o homem cujo nome é sussurrado com medo e respeito em todos os corredores daquela propriedade. O CEO que detém o poder de destruir qualquer um com um simples gesto. Ele entra no quarto, seus olhos percorrendo a cena de destruição, deixada por Mariana, e um sorriso gélido se forma em seus lábios, um sorriso que não alcança seus olhos sombrios. Beatriz sente o ar faltar em seus pulmões ao encontrar o olhar dele, um olhar que parece devorar cada medo que ela tenta esconder. Ela sabe, naquele exato momento, que sua vida mudou para sempre e que o caminho de volta para a simplicidade está bloqueado. Mariana vira-se para ele, esperando uma ordem para expulsar Beatriz dali imediatamente. Mas Lucas apenas caminha em silêncio até a janela, observando os jardins lá embaixo. O silêncio se torna insuportável enquanto ele permanece imóvel, e cada segundo que passa parece uma eternidade de incerteza. Beatriz se encolhe, tentando se tornar invisível diante daquela presença avassaladora, enquanto sua cabeça lateja com a dor da ressaca e a humilhação do momento. Lucas finalmente vira-se para ela, seus dedos tamborilando na moldura da janela, e ele pronuncia as palavras que fariam qualquer uma tremer de medo, perguntando com uma voz fria se ela realmente acredita que sairia ilesa daquela confusão. A tensão atinge o auge quando ele começa a caminhar em direção a Beatriz, passando por Mariana como se ela nem estivesse ali. Ele para a centímetros de Beatriz, a diferença de altura tornando-a ainda menor. O ambiente parece encolher ao redor deles. Beatriz fecha os olhos, esperando o pior. Mas o toque dele é inesperadamente firme em seu queixo, forçando-a a olhar diretamente para sua face marcada pela arrogância e pelo poder. O que ele sussurra em seguida, porém, faz com que até Mariana pareça paralisada pela surpresa.
mudando completamente o rumo do jogo e deixando Beatriz em um abismo sem volta. O ar no quarto pareceu evaporar quando Lucas se aproximou ainda mais, mantendo o olhar fixo nos olhos assustados de Beatriz. O toque firme em seu queixo não era carinhoso, mas carregado de uma autoridade que a forçava a encarar a realidade brutal daquela situação. Mariana, petrificada perto da porta, mantinha os lábios entreabertos em uma expressão de incredulidade, sem saber como reagir ao desinteresse total de Lucas por sua presença. Beatriz sentia o pulso acelerar, cada batida soando como um tambor em seus ouvidos, enquanto tentava inutilmente desviar o rosto, mas ele não permitiu. Lucas, com um movimento quase imperceptível, inclinou-se para sussurrar em seu ouvido algo que fez seu sangue gelar, um comentário sobre a noite anterior que a deixou em pânico. Ele perguntou, com uma calma assustadora, se ela realmente achava que poderia simplesmente esquecer os detalhes do que aconteceu naquela cama, ou se estava fingindo ignorância para barganhar um preço melhor. Beatriz, em um ímpeto de sobrevivência, encontrou forças para reunir a pouca coragem que lhe restava e negou qualquer interesse em joguinhos, afirmando que nunca quis estar ali. Ela explicou, com a voz embargada, que tudo o que queria era ir embora. Mas Lucas apenas soltou uma risada baixa, desdenhando da honestidade da garota. Ele soltou o rosto de Beatriz com desdém, virando-se para Mariana, que finalmente recuperou a fala e exigiu saber o que ele pretendia fazer com aquela moça que, segundo ela, não passava de uma intrusa suja. Lucas, sem olhar para a noiva, ordenou que Mariana saísse do quarto, uma ordem tão direta que a mulher não teve alternativa a não ser obedecer, apesar de toda a sua fúria. Quando a porta se fechou, Beatriz sentiu o peso do silêncio no ambiente aumentar, tornando a presença de Lucas ainda mais opressiva e intimidadora. Ele voltou sua atenção para a moça, que ainda estava encolhida contra a penteadeira, e começou a circular o espaço como um predador avaliando sua presa em uma armadilha. Ele começou a falar sobre como a vida de Beatriz estava prestes a ser transformada, não por sorte, mas por uma obrigação que ele mesmo estava criando a partir daquele instante. Ele explicou que, independentemente do que ela pensasse sobre sua própria moralidade, a existência dela dentro daquela mansão agora fazia parte de uma estratégia familiar que ele não poderia evitar. Beatriz tentou argumentar novamente, dizendo que não era um objeto para ser movido conforme os caprichos de um homem rico, mas Lucas a silenciou com um gesto seco da mão. Ele se aproximou novamente, desta vez encostando-se na parede ao lado de Beatriz, bloqueando qualquer saída que ela pudesse encontrar para fugir. Ele comentou que ela tinha um tipo de resistência que o intrigava, algo que ele raramente via nas mulheres que costumavam cercar seu mundo de negócios e aparências superficiais. Beatriz sentiu uma onda de indignação, mas o medo era maior. Ela não compreendia como uma noite de erro poderia ter escalado para um destino tão trágico e inescapável. Lucas então pegou um envelope que estava sobre a mesa e o jogou na cama, ordenando que ela o abrisse para ver o que o futuro guardava para ela a partir daquele dia. Dentro do envelope, Beatriz encontrou documentos de identificação, novos cartões de crédito e um contrato de confidencialidade que parecia mais uma sentença de prisão perpétua. Seus dedos tremiam ao tocar o papel, enquanto Lucas explicava que o acordo incluía viver na mansão sob condições rígidas, fingindo uma história que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Ele enfatizou que se ela cometesse qualquer erro, a punição não seria apenas financeira, mas algo que a faria desejar nunca ter cruzado o caminho de sua família. Beatriz olhou para ele, os olhos marejados de lágrimas que se recusava a derramar, e perguntou se ele não tinha qualquer consciência ou remorso pelo que estava fazendo com uma pessoa que não tinha meios para se defender. Lucas apenas deu de ombros, virando as costas para ela enquanto caminhava em direção à saída, dizendo que, em seu mundo, a consciência era um artigo de luxo que ele não podia se dar ao luxo de cultivar. Antes de desaparecer pelo corredor, ele parou um momento, sem olhar para trás, e avisou que, em menos de uma hora, uma equipe chegaria para prepará-la para um jantar onde ela conheceria o verdadeiro motivo de sua permanência ali. A porta se fechou com um estalo seco, deixando Beatriz sozinha naquele quarto de pesadelo, cercada por roupas que não eram suas e uma vida que ela nunca desejou ter. O relógio na parede parecia avançar mais rápido do que o normal, e o medo de quem ela encontraria naquele jantar consumia seus últimos pensamentos de sanidade.
Quando ela finalmente reuniu forças para caminhar até o espelho e observar sua própria imagem, o reflexo parecia pertencer a uma estranha, alguém que ela não reconhecia e que estava prestes a ser sacrificada no altar de um jogo de poder. Um toque inesperado na porta a sobressaltou, e uma voz feminina perguntou se ela já estava pronta para a transformação que mudaria tudo. Beatriz engoliu em seco. Olhou para a maçaneta girando lentamente e percebeu que a porta não estava trancada, revelando figuras estranhas entrando com malas pesadas, seguidas pela figura imponente da matriarca da casa. A mulher mais velha entrou no aposento, com um sorriso que não parecia humano, segurando um vestido que custaria o trabalho de uma vida inteira de Beatriz. E disse que o tempo de espera tinha finalmente chegado ao fim. O pânico de Beatriz transbordou quando a mulher deu um passo à frente, segurando seus ombros e sussurrando que ela não tinha escolha a não ser brilhar naquela noite. Ela não sabia o que aconteceria se tentasse recusar. Mas o brilho nos olhos daquela senhora indicava algo muito pior do que qualquer prisão que ela pudesse imaginar. Um segredo obscuro que estava prestes a ser revelado diante de todos. Beatriz mal conseguia respirar enquanto a matriarca, uma mulher cujas rugas pareciam traçar um mapa de segredos cruéis, a empurrava para dentro do provador com uma firmeza que contradizia sua idade avançada. As funcionárias, com rostos inexpressivos e movimentos treinados, começaram a vestir Beatriz com uma rapidez mecânica que a deixava ainda mais tonta. O vestido de seda esmeralda escorregava sobre sua pele e o ajuste perfeito do tecido fazia com que ela parecesse uma boneca de porcelana. Um contraste bizarro com o medo que ela sentia no fundo de sua alma. Ela queria gritar, queria correr para fora daquela mansão e nunca mais olhar para trás. Mas seus pés pareciam pregados ao chão de mármore frio. A senhora idosa observava cada detalhe com um olhar clínico, corrigindo a posição de um colar de diamantes que pesava em seu pescoço como se fosse uma corrente de ferro. Beatriz finalmente se viu no espelho e não se reconheceu, pois a imagem refletida ali era a de uma mulher preparada para um leilão, não para um jantar familiar. A matriarca tocou suavemente o rosto de Beatriz, seus dedos calejados roçando a pele da jovem, e disse que ela agora carregava uma responsabilidade que nem mesmo o tempo poderia apagar. Beatriz tentou questionar o que ela queria dizer com aquilo, mas a mulher a calou com um gesto imperioso e um sussurro sobre a fragilidade da vida das pessoas comuns. Ela explicou que naquele jantar, o destino de toda a linhagem dos herdeiros seria selado. E Beatriz seria a peça-chave para garantir que nenhum escândalo destruísse o império que eles construíram com décadas de sangue. Beatriz sentiu uma náusea intensa ao ouvir aquelas palavras, percebendo que sua vida inteira fora reduzida a um simples peão em um jogo de xadrez de alta periculosidade. As portas do quarto se abriram novamente e Lucas apareceu, impecável em seu terno escuro, seus olhos percorrendo o visual de Beatriz com uma frieza cortante que a fez estremecer. Ele nem sequer reconheceu a transformação como algo bonito, mas sim como uma embalagem necessária para uma mercadoria que precisava ser apresentada com perfeição. Lucas caminhou até elas, parou atrás de Beatriz e, através do reflexo no espelho, fixou seu olhar no dela, ordenando que ela mantivesse a postura, pois qualquer erro naquela noite custaria caro a muita gente que ela amava. Beatriz lembrou-se de sua vida antiga, das pessoas que ela conhecia e do que poderia acontecer se aquela ameaça fosse real. Então engoliu o choro e endureceu seu olhar contra o dele. Ela não era mais a garota que servia café, mas uma prisioneira forçada a interpretar um papel que não lhe pertencia, sob a vigilância constante de quem desejava vê-la cair. A matriarca então deu o sinal, e um séquito de empregados começou a guiá-los para fora do quarto, atravessando corredores longos e silenciosos que pareciam se estender até o infinito. A cada passo, Beatriz sentia o peso de um segredo que não podia contar e uma solidão que a cercava como uma neblina espessa em uma noite sem estrelas. Eles chegaram à entrada do salão de jantar, onde luzes brilhantes e risadas abafadas emanavam do interior, criando uma atmosfera que parecia saída de um sonho de riqueza exagerada. Lucas segurou o braço de Beatriz com uma força que era quase um aviso, sussurrando que ele esperava que ela estivesse pronta para mentir, se necessário, durante toda a refeição que estava por vir. Beatriz sentiu o coração falhar uma batida, mas manteve a cabeça erguida,
decidida a descobrir o que estava realmente por trás daquele teatro armado pela família. Ao entrarem no salão, todos os olhares se voltaram para eles. Um silêncio súbito tomou conta da mesa e o olhar de Mariana, que já estava sentada ali, tornou-se o mais perigoso de todos. A noiva de Lucas parecia pronta para qualquer ataque, com as unhas cravadas no tecido da toalha de mesa, os olhos faiscando com uma fúria que não conseguia mais disfarçar sob a etiqueta social exigida pela situação. Beatriz sentiu um suor frio percorrer sua espinha enquanto se sentava à mesa, rodeada por pessoas que a observavam como se fosse um animal de circo sendo exibido para um público exigente. O jantar foi servido, mas cada garfada parecia pesar toneladas. Enquanto a conversação girava em torno de negócios, casamentos arranjados e a manutenção de uma imagem pública que estava longe de ser imaculada, a matriarca iniciou um brinde, levantando sua taça de cristal e anunciando que, naquela noite, grandes mudanças seriam comunicadas para o bem de todos, o que fez com que o rosto de Lucas se contraísse em uma careta de desaprovação silenciosa. Beatriz percebeu que Lucas estava escondendo algo muito maior do que apenas sua antipatia pela moça, algo que tinha a ver com a própria Mariana e o passado obscuro da família que ninguém ousava mencionar em voz alta. Durante a refeição, Mariana não parava de lançar olhares venenosos, e a qualquer momento ela poderia explodir, destruindo a fachada de normalidade que a família tentava sustentar a todo custo diante dos outros convidados. Foi então que uma das empregadas, passando rapidamente por Beatriz, deixou cair um bilhete discreto em seu colo. Um pequeno pedaço de papel dobrado, que continha uma mensagem curta que fez o mundo de Beatriz parar de girar. O bilhete dizia apenas para ela não comer a sobremesa que seria servida em poucos minutos, pois o perigo não viria apenas de fora, mas de dentro daquela mesa. Antes que Beatriz pudesse esconder o papel, Mariana se inclinou para a frente, seus olhos se fixando no colo da jovem, e um sorriso predatório surgiu no rosto da noiva, revelando que ela havia visto tudo o que acontecera. O ar no salão ficou carregado de uma eletricidade perigosa, e Beatriz percebeu que a armadilha estava se fechando e que aquela sobremesa seria, talvez, o último erro que ela poderia cometer se não agisse rápido para salvar sua própria vida diante de todos os olhos que a vigiavam. O bilhete parecia queimar nas mãos de Beatriz, um lembrete físico de que o perigo ali não era apenas uma ameaça distante, mas algo que circulava livremente entre os talheres de prata e as taças de cristal. Mariana, com um sorriso que revelava uma satisfação cruel, inclinou-se ainda mais em direção a Beatriz, seus olhos percorrendo o colo da jovem onde o pedaço de papel agora estava escondido sob o guardanapo de linho. O silêncio na mesa tornou-se insuportável. Um vácuo que parecia absorver toda a luz do lustre de cristal acima deles. Lucas, notando a mudança súbita no comportamento da noiva, estreitou os olhos e perguntou com uma voz baixa e desprovida de qualquer emoção se algo estava errado, seu olhar oscilando entre as duas mulheres com uma desconfiança crescente. Mariana, agindo com a velocidade de uma serpente, esticou a mão sobre a mesa, fingindo querer pegar o saleiro. Mas sua mão parou intencionalmente perto do colo de Beatriz, seus dedos roçando o guardanapo com uma intenção clara de humilhação. Beatriz, sentindo o pânico subir pela garganta, manteve os ombros rígidos e evitou qualquer movimento brusco, temendo que uma simples ação pudesse desencadear o caos que Mariana tanto desejava. Ela sentiu o bilhete ser puxado levemente pelos dedos de Mariana, uma provocação audaciosa que a deixava sem defesa diante de todos os convidados influentes que compunham aquele banquete. Lucas bateu levemente a taça contra a mesa, exigindo uma explicação para a tensão estranha que pairava entre elas, e Beatriz teve que encontrar uma desculpa imediata para não ser desmascarada ali mesmo. Ela inventou uma dor de cabeça súbita, alegando que o excesso de luz do salão estava a incomodando. Uma mentira que soou tão frágil quanto o vidro de uma taça, mas que serviu para desviar a atenção de Lucas por um breve momento. A matriarca, com um brilho misterioso nos olhos, ordenou que a sobremesa fosse trazida imediatamente, apesar da advertência desesperada que Beatriz havia lido há poucos minutos. Beatriz olhou para o prato que começou a ser colocado diante dela, um doce refinado, decorado com uma cauda vermelha que, sob a luz artificial, parecia inquietantemente escura. Mariana riu baixinho,
uma risada que soou como um aviso de que ela sabia exatamente o que estava acontecendo e que o jogo de Beatriz estava chegando ao fim. Beatriz olhou para o lado, para Lucas, procurando um sinal de apoio, mas o homem que deveria proteger lá estava focado em uma conversa de negócios com um dos convidados, ignorando completamente a agonia silenciosa daquela que, por força das circunstâncias, estava ao seu lado. O garçom serviu a sobremesa com uma precisão cirúrgica, e Beatriz sentiu o cheiro doce e enjoativo subir até o seu nariz, um odor que a fazia querer vomitar apenas pela sugestão do que poderia estar escondido ali. Mariana levantou sua própria taça, celebrando antecipadamente o destino de Beatriz, e sussurrou que o jantar estava apenas começando, prometendo que a noite traria surpresas que nem mesmo a imaginação de Beatriz conseguiria sustentar. O relógio na parede tic-taqueava como um contador regressivo, e cada segundo que passava parecia empurrar Beatriz para um abismo onde a verdade e a mentira se confundiam perigosamente. Ela sabia que precisava encontrar um meio de escapar daquela mesa, sem causar um escândalo que a destruiria permanentemente. Mas cada movimento seu era monitorado pelos olhares vigilantes da segurança da casa espalhados pelos cantos do salão. A matriarca tomou a palavra novamente, iniciando um discurso sobre a importância da lealdade e da pureza da linhagem. E Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem cair, um reflexo do desespero por estar presa em um lugar onde o respeito pela vida parecia inexistente. Mariana continuou a provocá-la, sussurrando sobre como a vida de uma intrusa era curta e cheia de infortúnios. E Beatriz percebeu que a vilã não apenas queria humilhá-la, mas queria eliminá-la definitivamente. O perigo era real e iminente, e a sobremesa à sua frente parecia um monumento à traição que ela não conseguia evitar sem levantar suspeitas. Quando a matriarca deu a ordem para que todos começassem a comer, Beatriz sentiu sua mente fervilhar, procurando um ponto cego, um erro, qualquer falha que pudesse salvar sua própria vida. Lucas se voltou para ela, ordenando que ela provasse o doce, e o brilho em seus olhos era de uma exigência fria que não aceitava recusas, deixando Beatriz sem qualquer margem para manobra. Ela pegou a pequena colher de prata e, com as mãos tremendo visivelmente, a aproximou dos lábios, sentindo o olhar de Mariana fixo em cada movimento seu, aguardando o momento em que a substância começaria a fazer efeito em seu corpo debilitado. Beatriz fechou os olhos por um segundo, imaginando o desfecho trágico que a esperava, quando, de repente, uma sombra surgiu atrás de Lucas e alguém sussurrou algo ao ouvido do CEO que o fez pálido instantaneamente. O tumulto no salão de jantar começou com um ruído baixo, cresceu para um burburinho e explodiu quando as portas duplas foram escancaradas por um grupo de homens desconhecidos que não estavam ali para jantar, mas para reivindicar algo que Beatriz nem sabia que possuía. O caos tomou conta do ambiente, pratos voaram e Beatriz aproveitou a confusão para se levantar. Mas antes que pudesse correr, uma mão firme a segurou pelo ombro, parando-a antes que ela pudesse dar o primeiro passo para a liberdade. Ela virou o rosto e viu, para sua total surpresa, a pessoa menos esperada naquele banquete de elite, alguém que segurava uma prova que poderia destruir a reputação de Lucas e Mariana em um único segundo. O destino daquela noite estava prestes a mudar. E o segredo que ela carregava seria revelado de uma forma que ninguém na mansão ousaria prever, pois o caos era apenas o prelúdio de um desastre que estava apenas começando a se desenrolar diante de todos. O desconhecido que segurava o ombro de Beatriz com tanta firmeza era um homem de aparência austera, vestido com roupas que destoavam completamente da elegância ostensiva daquele salão. Ele possuía uma cicatriz fina, que atravessava sua sobrancelha esquerda, dando-lhe um ar intimidador, e seus olhos, afiados como navalhas, pareciam ler cada pensamento oculto naquela sala. Beatriz, ainda atordoada pelo caos que se instalara em questão de segundos, sentiu seu coração martelar contra as costelas ao perceber que ele não estava ali por acaso. Ele soltou o ombro dela, mas manteve-se próximo, como uma sombra protetora que vigiava cada passo que ela dava entre os convidados que tentavam fugir do tumulto. Lucas, irritado com a interrupção repentina e o insulto direto à segurança de seu jantar, avançou contra o invasor, exigindo que ele revelasse sua identidade e o motivo de tamanho atrevimento. O homem, porém,
Não demonstrou o menor sinal de medo. Apenas retirou do bolso interno de seu casaco um envelope pardo, bastante desgastado pelo tempo, e o arremessou na direção de Lucas com um desprezo palpável. O envelope deslizou pela toalha de mesa, derrubando uma taça que se partiu no chão, e parou exatamente na frente do CEO, que hesitou um momento antes de tocá-lo. O salão, antes barulhento, tornou-se tão silencioso que era possível ouvir a respiração ofegante de Beatriz e o zumbido distante dos seguranças que tentavam se aproximar sem causar mais alvoroço. Lucas abriu o envelope, seus dedos trêmulos revelando uma fraqueza que ele sempre lutou para esconder atrás de sua fachada de aço. Ao ler o conteúdo da primeira página, a expressão de Lucas mudou de fúria para uma palidez absoluta, como se tivesse visto um fantasma de um passado que ele jurou ter enterrado anos atrás. Mariana, curiosa e ainda arrogante, tentou espiar o que havia nos papéis, mas Lucas os puxou para perto do peito, encarando o desconhecido com um ódio genuíno que Beatriz nunca vira em toda a sua curta e infeliz estadia naquela mansão. O invasor sorriu, um gesto que não continha alegria, mas uma amarga satisfação por ver o homem mais poderoso da cidade desmoronar diante de uma verdade simples e irrefutável. Ele apontou o dedo indicador para Beatriz, que continuava paralisada, e declarou com uma voz que ressoou por todo o salão que aquela garota era a única herdeira legítima de tudo o que a família de Lucas roubara através de artifícios legais. O choque foi tão grande que Beatriz sentiu o chão girar sob seus pés. Uma tontura que a forçou a se apoiar na cadeira mais próxima, pois a informação era tão absurda que parecia impossível de assimilar naquele curto espaço de tempo. Mariana soltou uma gargalhada histérica, tentando descredibilizar a afirmação, chamando o homem de louco e exigindo que a segurança o removesse à força. Entretanto, da fortuna que sustentava aquela vida de luxo, a matriarca, até então uma figura de autoridade inabalável, começou a tossir violentamente, levando um lenço de seda ao rosto e evitando encarar qualquer pessoa que estivesse à sua frente. Beatriz olhou para ela e viu, pela primeira vez, o brilho de culpa que tentava ser disfarçado com arrogância e mantos caros. O homem, ignorando os apelos de Mariana, caminhou lentamente até Beatriz e sussurrou que o tempo da verdade havia chegado e que ela não estava mais sozinha naquela batalha. Ele lhe entregou um pequeno pingente de ouro, idêntico a um que ela recordava ter visto em fotos antigas de seus pais. Um objeto que a conectava diretamente àquela história que ela sempre acreditou ter terminado com a morte deles em um acidente anos atrás. Lucas, recobrando a compostura, tentou recuperar o controle, ordenando que seus homens levassem a todos para um ambiente privado para debaterem os termos daquela nova realidade, sem atrair atenção. Beatriz percebeu, porém, que ele estava apenas ganhando tempo para articular uma mentira ou uma forma de eliminá-lo silenciosamente antes que a notícia se espalhasse pelos jornais. Ela olhou para o pingente e, em um lapso de lucidez, compreendeu que o perigo ali não vinha apenas das intenções de Mariana, mas da própria história que a família de Lucas construíra sobre a ruína de tantas outras pessoas honestas. O homem misterioso a puxou pelo braço novamente, guiando-a em direção a uma saída lateral que dava para o jardim. Mas antes de cruzar o umbral da porta, Beatriz ouviu uma voz fria, vinda de trás dela. Era Lucas, que havia recuperado sua máscara de líder implacável, prometendo que, se ela desse um passo para fora daquela mansão, com aquele homem, ela nunca mais voltaria para buscar as respostas que tanto desejava sobre sua verdadeira origem. Beatriz hesitou, o conflito entre seu desejo de liberdade e a sede por respostas sobre seus pais, travando uma batalha intensa em seu peito, enquanto o invasor a instava a continuar, garantindo que o que esperava por ela do lado de fora era muito mais importante do que qualquer promessa de um homem que nunca soube o que significava ser honesto. Ela olhou para Lucas uma última vez antes de se virar, e viu o brilho de uma arma escondida na cintura dele, confirmando que a vida dela estava por um fio. O clarão do luar refletido na arma de Lucas foi o último detalhe que Beatriz conseguiu processar antes que o homem de cicatriz a puxasse violentamente para fora da mansão. O impacto de seus corpos contra o gramado úmido do jardim foi quase imperceptível devido à adrenalina que corria como veneno em suas veias. Ela não olhou para trás, embora pudesse ouvir os gritos de Mariana ecoando pelas janelas abertas do salão.
uma cacofonia de fúria e desespero que sinalizava o fim de sua vida como uma garota comum. O homem a colocou dentro de um sedã preto, cujos pneus cantaram sobre o cascalho, assim que ele pisou no acelerador, deixando o luxo proibido da propriedade para trás em uma nuvem de poeira e incerteza. Beatriz, ofegante, ainda apertava o pingente de ouro contra o peito, sentindo o metal frio perfurar sua palma, uma dor necessária para manter. Lá acordada naquela realidade surreal, o motorista não disse uma palavra. Seus olhos fixos na estrada sinuosa que levava para fora da região nobre da cidade, em direção a bairros decadentes onde as luzes de neon escondiam segredos mais sujos que os de Lucas. Beatriz finalmente encontrou coragem para perguntar quem ele era e como ele possuía algo que pertencia exclusivamente à história de seus pais. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Ele respondeu que as perguntas dela seriam respondidas apenas quando estivessem em um lugar seguro, longe dos olhos e ouvidos que vigiavam cada canto daquela capital. O silêncio dentro do carro era preenchido apenas pelo som do motor rugindo e pelos pensamentos caóticos de Beatriz, que tentava conectar as peças do quebra-cabeça que Mariana e Lucas haviam montado. Ela começou a entender que sua própria existência, alguém que não queria que ela descobrisse sua verdadeira ascendência. O carro reduziu a velocidade quando entraram em uma zona industrial, onde galpões abandonados se alinhavam como gigantes de ferro esquecidos pelo tempo. O homem parou o veículo diante de uma porta de aço enferrujada e pediu que ela o seguisse, mantendo a mão perto da cintura, pronto para qualquer ameaça que pudesse surgir das sombras. Beatriz saiu do carro, sentindo o ar pesado e o cheiro de maresia misturado com óleo queimado, um ambiente muito distante da suntuosidade perfumada da mansão de onde tinha acabado de fugir. Assim que entraram no galpão, a escuridão foi dissipada por uma única lâmpada amarela que pendia de um fio, iluminando uma mesa coberta de documentos e fotografias antigas que pareciam ter sido retiradas de um baú esquecido há 2 décadas. Beatriz aproximou-se da mesa com passos hesitantes, sua mão tremendo ao tocar uma fotografia em preto e branco que mostrava seus pais sorrindo, abraçados a um casal que ela reconheceu imediatamente como sendo a matriarca da família de Lucas e um homem que nunca vira antes. O homem de cicatriz explicou que aquela fotografia era a prova definitiva da traição que consolidou o império de Lucas. Uma fraude que começou com a eliminação sistemática de seus pais, após uma disputa de patentes que mudou o mercado nacional. Ele revelou que o pingente que Beatriz carregava não era apenas uma joia, mas a chave codificada para um cofre bancário onde estavam as provas físicas da corrupção e dos crimes cometidos pela família de Lucas. Beatriz sentiu uma onda de fúria misturada com tristeza, uma sensação avassaladora ao perceber que fora criada como uma órfã, enquanto sua verdadeira família foi apagada para que outros pudessem viver no Fausto. Enquanto ela examinava os documentos, uma sombra projetou-se na parede oposta, indicando que alguém mais estava ali, escondido nas entranhas daquele galpão abandonado. O homem de cicatriz sacou sua arma, sinalizando para que ela se escondesse atrás de uma pilha de caixas, e um som de passos metálicos começou a ecoar sobre o concreto frio, aproximando-se lentamente de onde eles estavam. Beatriz tapou a boca com as mãos, forçando seu corpo a parar de tremer enquanto observava a silhueta se aproximar, percebendo que não eram homens de Lucas, mas algo muito mais organizado e perigoso. O desconhecido que entrava no círculo de luz vestia um uniforme que ela não conseguiu identificar imediatamente, mas a postura agressiva e os olhos fixos na direção deles não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Ele começou a falar com uma voz rouca, perguntando pelo pingente de ouro, demonstrando que a notícia da fuga de Beatriz já havia percorrido caminhos que ela nem podia imaginar. O homem de cicatriz trocou um olhar de cumplicidade com ela antes de se posicionar para enfrentar o novo oponente, gritando para que ela corresse em direção aos fundos do galpão, onde uma saída de emergência deveria levar. Lá há uma rota de fuga. Beatriz correu, seus pés batendo com força no chão sujo, sentindo o som dos primeiros disparos ecoando pelas vigas de metal, uma sinfonia de violência que ela nunca pensou presenciar em sua vida pacata. Ela atravessou a porta de saída, encontrando-se em um beco estreito onde a chuva começava a cair, lavando a fuligem de suas mãos, enquanto o som de sirenes começava a se aproximar, indicando que a polícia, ou talvez algo muito mais sinistro,
estava chegando ao local. Ela correu até o final do beco, onde uma figura familiar esperava por ela sob um poste de luz quebrado, a silhueta da pessoa revelando que a traição ia muito mais fundo do que ela poderia ter sonhado. Quando a pessoa virou o rosto para a luz, Beatriz sentiu sua alma abandonar seu corpo, pois era alguém que ela confiava cegamente. Alguém que, segundo ela, estava do seu lado desde o início daquela loucura. A figura que aguardava Beatriz sob a luz trêmula do poste era Gabriel, o gerente da cafeteria onde ela trabalhava, a mesma pessoa que sempre oferecia palavras de conforto em seus dias mais sombrios. O choque paralisou Beatriz, cujos pensamentos giravam em uma espiral de confusão, desapontamento profundo, tornando difícil respirar sob a chuva fina que começava a encharcar suas roupas. Gabriel não parecia o mesmo homem humilde, atencioso que ela conhecia. Seu rosto estava endurecido por uma expressão de frieza calculista, e ele segurava um dispositivo eletrônico com uma calma que contrastava violentamente com a cena de tiroteio que ainda ecoava dentro do galpão. Beatriz deu um passo para trás, sentindo o asfalto escorregadio sob seus pés, enquanto perguntava com a voz embargada se tudo o que viveram naquele estabelecimento de esquina não passara de uma fachada. Gabriel guardou o dispositivo e deu um passo à frente, sua voz saindo baixa e desprovida de qualquer empatia, revelando que seu papel na vida dela sempre fora o de um vigia, pago generosamente pela família de Lucas para garantir que ela nunca descobrisse a verdade sobre seu passado, um teatro desenhado para que ela nunca se sentisse ameaçada ou suspeitasse de que estava sendo observada em cada momento de sua rotina. Beatriz sentiu uma traição que ia além do físico. Era uma violação de sua própria história e dos poucos laços que ela acreditava ter construído com sinceridade. Gabriel explicou que, ao receber o pingente, ela ativou um protocolo de emergência que obrigou os envolvidos a saírem das sombras e, infelizmente para ela, o tempo da encenação tinha chegado ao fim. Ele estendeu a mão, exausta após um turno longo, mas para exigir o pingente de ouro, deixando claro que aquele objeto era o único motivo pelo qual ela ainda estava viva. Beatriz instintivamente apertou o pingente com mais força contra o peito, uma centelha de rebeldia acendendo dentro dela, substituindo a tristeza paralisante por uma determinação inabalável. Ela sabia que, se entregasse o objeto ali, perderia sua última chance de entender quem foram seus pais e, possivelmente, sua única garantia de proteção contra a crueldade de Lucas. Enquanto Gabriel avançava, a chuva começou a cair com mais intensidade, criando uma cortina de água que ocultava os movimentos ao redor do beco. Mas Beatriz percebeu o brilho de luzes de carros se aproximando, talvez a polícia, talvez os mercenários do galpão, ou talvez novos jogadores entrando naquela partida mortal. Gabriel mostrou uma impaciência crescente, seu rosto mudando para uma máscara de hostilidade que revelava sua verdadeira natureza, e ele avisou que ela não teria muitas opções, pois o pingente já havia atraído a atenção de pessoas que não mediam esforços para obter o que desejavam. Beatriz tentou gritar por socorro, mas o som foi abafado pela tempestade repentina e pelo barulho do motor de um veículo que freou bruscamente a poucos metros de onde estavam. O carro era o sedã preto de Lucas, cujas portas se abriram antes mesmo do veículo parar completamente, revelando dois seguranças armados que desceram com passos calculados, mirando não apenas em Beatriz, mas também em Gabriel. A lealdade de Gabriel parecia estar em jogo, ou talvez ele apenas fosse um peão sacrificável em uma hierarquia de poder que Beatriz ainda não compreendia plenamente. Ele recuou ao ver os homens de Lucas, seu sorriso de superioridade desaparecendo rapidamente enquanto ele percebia que a situação tinha saído do controle de quem quer que estivesse pagando por seus serviços. Os seguranças de Lucas ignoraram Gabriel e cercaram Beatriz, ordenando que ela entrasse no veículo, mas ela se recusou, sentindo que o perigo ali era um labirinto sem fim. Ela olhou de um para o outro, percebendo que todos ali, de alguma forma, queriam possuir a verdade contida naquele pingente, e que ela era a única pessoa que detinha a chave para essa revelação. Quando um dos seguranças avançou para agarrá-la, um grito estridente vindo de cima do prédio ao lado chamou a atenção de todos, desviando o foco momentaneamente. Beatriz olhou para o alto e viu uma figura encapuzada na escada de incêndio,
que jogou algo contra o sedã de Lucas, causando uma explosão de faíscas que iluminou o beco em um tom alaranjado sinistro. O caos reinou novamente. E na confusão, Gabriel tentou agarrar o braço de Beatriz, mas ela se soltou com um empurrão desesperado, correndo em direção à escuridão de uma rua adjacente. Ela corria sem destino, guiada apenas pelo medo e pelo desejo de proteger o pingente, enquanto os gritos de comando dos homens de Lucas se misturavam com o barulho dos... Ao virar uma esquina, ela tropeçou em uma vala de drenagem, sentindo uma dor aguda no tornozelo. E enquanto tentava se levantar, percebeu que não estava mais sozinha. Alguém estava parado à sua frente, bloqueando a saída da rua, e a figura não possuía a aura de um soldado ou de um capanga comum, mas a presença de alguém que parecia saber exatamente onde ela estaria antes mesmo dela chegar. A luz do poste refletiu em um rosto que Beatriz não via há anos, alguém que todos diziam estar morto há muito tempo. E a revelação foi tão impactante que ela sentiu as pernas cederem, incapaz de entender se estava diante de uma alucinação ou se a maior farsa de sua vida estava prestes a ser desconstruída pelo reencontro mais improvável de toda a sua trajetória. O vulto à frente de Beatriz, banhado pela luz fria e oscilante do poste, parecia materializado de um sonho antigo, um fantasma que ela enterrara no fundo de sua memória após anos de orfandade e dor. Era seu pai, com os mesmos traços severos, porém marcados pelo tempo e por cicatrizes que Beatriz nunca imaginara existirem. O silêncio da noite, anteriormente pontuado por disparos e perseguição, tornou-se opressor. Um vazio absoluto onde nem mesmo a chuva ousava cair com intensidade. Beatriz, sentindo o tornozelo latejar, tentou forçar uma voz que não passava de um sussurro rouco, um nome que ela não pronunciava há mais de uma década. O homem permaneceu imóvel, seus olhos fixos no pingente de ouro que ainda estava cerrado na mão da jovem, como se o objeto fosse a prova final de uma conexão que ele tentara desesperadamente proteger enquanto vivia nas sombras. Beatriz avançou um passo vacilante, a descrença lutando contra o desejo desesperado de encontrar uma figura paterna. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o homem recuou para a escuridão absoluta do beco. Ele sussurrou que o tempo para explicações seria curto e que ela deveria fugir para o norte da cidade, onde um contato de confiança a aguardava com instruções para retirar as evidências do cofre. Ele enfatizou, com um tom de urgência que fez o coração de Beatriz acelerar, que Lucas não descansaria enquanto o pingente estivesse em mãos alheias, pois o objeto continha a confissão gravada de seus próprios crimes e os registros financeiros da destruição de seus sócios originais. Antes que Beatriz pudesse implorar para que ele não a deixasse novamente, o homem jogou um pequeno cartão magnético aos pés dela e desapareceu entre os escombros, como se nunca tivesse estado ali. Beatriz pegou o cartão, suas mãos geladas pelo contato com o metal, e sentiu o peso do destino desabar sobre seus ombros de forma quase insuportável. Ela ainda estava processando o impacto do reencontro quando o som de passos pesados começou a ecoar novamente. Desta vez vindo de ambas as extremidades do beco. Os homens de Lucas haviam se reagrupado, e pelo barulho de carregamento de armas, eles não estavam mais dispostos a qualquer tipo de negociação pacífica. Beatriz, utilizando a adrenalina que impulsionava seu corpo apesar da lesão no pé, começou a subir uma escada de incêndio, próxima, seus dedos lutando contra a ferrugem e a sujeira enquanto ouvia as balas ricochetearem no metal logo abaixo de seus pés. O medo não era mais o sentimento predominante, mas sim uma raiva fria e calculista que começava a germinar em seu íntimo, uma força nova que a impelia a sobreviver a qualquer custo. Ela alcançou o topo do prédio e olhou para baixo, vendo a silhueta dos perseguidores que vasculhavam cada centímetro da rua, seus olhos procurando por qualquer sinal de movimento ou presença estranha nas sombras. Beatriz sabia que não poderia se esconder ali por muito tempo. Então começou a atravessar os telhados, saltando sobre as brechas entre as construções com uma destreza que ela própria desconhecia possuir. O vento soprava forte, ameaçando desequilibrá-la a cada salto, e a chuva continuava a obscurecer sua visão. Mas ela mantinha o foco no norte, no local para onde seu pai a indicara seguir. Enquanto pulava, ela se questionava se tudo aquilo fazia parte de uma nova mentira, se seu pai era realmente quem dizia ser,
ou se estava sendo manipulada por mais um jogador habilidoso naquele tabuleiro de intrigas. No entanto, o pingente e o cartão magnético eram reais. Objetos físicos que pesavam em seu bolso e a lembravam de que sua vida de servidão havia terminado definitivamente. De repente, um drone de vigilância surgiu sobre o telhado, emitindo uma luz vermelha que a seguiu por toda a extensão de sua rota, um sinal claro de que Lucas estava usando tecnologia de ponta para encontrar. Lá, Beatriz se escondeu atrás de uma caixa d'água, contendo a respiração para não ser detectada pelos sensores do equipamento, e observou o aparelho pairar no ar, vasculhando cada canto do terraço. Ela percebeu que precisava destruir aquele rastreador se quisesse ter qualquer chance de chegar ao local indicado pelo cartão, sem ser interceptada por uma equipe tática. Com um pedaço de metal que encontrou no telhado, ela preparou uma armadilha simples, esperando o momento exato em que o drone se aproximasse o suficiente para ser atingido. Quando o aparelho zuniu perto dela, Beatriz lançou o metal com força, acertando a hélice principal e fazendo com que o drone girasse fora de controle antes de se chocar contra a borda do telhado e explodir em faíscas. A destruição do drone, porém, atraiu a atenção imediata de uma patrulha aérea que sobrevoava a região, e ela viu os holofotes se voltarem para sua posição. Ela começou a correr desesperadamente rumo à escadaria de descida. Mas ao chegar ao fim do telhado, encontrou o caminho bloqueado por uma grade de segurança reforçada que estava trancada por dentro. Enquanto tentava forçar a fechadura com o cartão magnético, uma luz cegante iluminou sua face, vinda de um helicóptero que descia rapidamente em direção ao edifício, criando um turbilhão de vento que a quase jogou para fora da borda. Beatriz olhou para o helicóptero e viu Lucas, parado na porta aberta com uma arma apontada diretamente para ela. Seu semblante refletindo uma fúria contida que tornava a situação ainda mais crítica. Ele gritou para que ela entregasse o pingente, prometendo que, se fizesse isso, pouparia sua vida, mas Beatriz sabia que aquela promessa era tão vazia quanto o resto de suas palavras. Antes que ela pudesse reagir, um disparo vindo do helicóptero atingiu a grade ao seu lado, fazendo o metal estilhaçar e deixando um rastro de poeira e destruição, enquanto o helicóptero se aproximava perigosamente para o que parecia ser uma tentativa de sequestro ou algo pior. O impacto do disparo de Lucas fez Beatriz se atirar para o lado, sentindo o ar quente da bala passar perigosamente perto de seu ouvido, enquanto o metal da grade se retorcia sob o impacto. O helicóptero, em uma manobra agressiva que desafiava as leis da física, pairava tão próximo ao prédio que a força do rotor ameaçava destelhar a estrutura e desequilibrá-la irremediavelmente. Beatriz não esperou por uma segunda chance. Ela se arrastou pelo chão de cascalho e restos de concreto, ignorando a dor aguda que pulsava em seu tornozelo, e encontrou uma pequena abertura na estrutura da escada de incêndio. Algo que parecia ser a única rota de fuga possível antes que Lucas conseguisse se posicionar novamente para atirar. Ela deslizou pela fresta, caindo dentro de uma sala técnica empoeirada e escura, onde o silêncio abafado oferecia um refúgio temporário do caos exterior. Lá dentro, ela tentou acalmar sua respiração, focando na luz trêmula do visor do cartão magnético que ela ainda segurava com força. O medo de ser descoberta ali era paralisante. Mas a necessidade de cumprir a missão que seu pai lhe confiara era o combustível que mantinha sua mente lúcida. Beatriz ouviu o barulho abafado de botas descendo a escada e o ranger de portas metálicas sendo forçadas pelos seguranças de Lucas. Eles estavam caçando-a como um animal, sem piedade ou hesitação. Beatriz, usando a pouca claridade das lanternas que atravessavam as janelas da sala técnica, procurou por qualquer utilitário que pudesse usar como defesa, mas encontrou apenas painéis elétricos e fios desconectados. Ela lembrou-se de que o cartão magnético não servia apenas para o cofre, mas talvez contivesse um código de acesso que pudesse desativar os sistemas de segurança daquela zona do prédio. Com os dedos sujos de graxa, ela encaixou o cartão na fenda de um painel central, orando silenciosamente para que sua intuição estivesse correta. Por um momento, nada aconteceu, e o pânico começou a retornar. Mas então uma luz azul pálida surgiu no painel, confirmando que o sistema havia sido acessado com sucesso. De repente, as luzes de todo o corredor externo se apagaram, criando uma escuridão total, que para Beatriz
Era a sua única chance de atravessar o prédio sem ser vista. Ela saiu da sala técnica com cuidado, movendo-se com a leveza de um fantasma pelos corredores labirínticos, enquanto ouvia as vozes irritadas dos capangas de Lucas, tentando ajustar suas próprias lanternas e comunicação. Ela continuou descendo, andar por andar, até que se deparou com a recepção do prédio, um local que estava surpreendentemente vazio, como se alguém tivesse evacuado a área propositalmente. No centro do balcão, havia um terminal onde o cartão parecia ser a peça final para desbloquear a localização exata do cofre mencionado. Beatriz se aproximou do terminal, inserindo o código que aparecera brevemente na tela do painel elétrico anterior. A tela brilhou intensamente, exibindo um mapa digital detalhado do complexo industrial, com um ponto específico piscando no porão, onde uma sala blindada estava registrada sob o nome de seus falecidos pais. O choque de ver o nome deles naquele ambiente de corrupção foi um golpe brutal em seu estômago, uma confirmação inegável de que o que estava escondido ali era a raiz de toda a dor que ela sofrera. Ela pegou o cartão de volta, guardando-o no bolso interno de sua jaqueta, e se preparou para o último desafio: descer até o porão sem ser detectada. Enquanto se movia em direção ao elevador de carga, o som de passos ritmados no saguão chamou sua atenção. Não era um dos seguranças de Lucas, mas sim alguém que caminhava com uma autoridade diferente. Alguém cujo som dos passos parecia ditar ordens para o próprio ambiente. Beatriz se escondeu atrás de uma pilastra de mármore e espiou, vendo Mariana parada no centro do saguão, falando ao telefone com um tom de voz que misturava autoritarismo e desespero. Mariana reclamava que Lucas estava perdendo o controle e que, se ele não eliminasse a garota naquela noite, eles estariam todos arruinados, pois os registros do cofre destruíram suas carreiras e possivelmente os enviariam para a prisão. Beatriz sentiu um arrepio percorrer seu corpo, confirmando que Mariana era uma peça central no esquema de destruição que envolvia o passado de seus pais. A vilã deu um passo em direção ao elevador de carga, o mesmo que Beatriz pretendia usar, e parecia estar acompanhada por um homem robusto que carregava uma maleta. Beatriz precisava agir rápido. Se eles chegassem ao porão antes dela, não haveria como recuperar as provas. Ela observou um extintor de incêndio pendurado na parede próxima, e com um movimento preciso, o soltou da trava, deixando-o cair propositalmente para criar uma distração. O barulho estrondoso no saguão fez Mariana se virar, assustada, e ela começou a gritar com segurança para verificar a origem do ruído. Enquanto eles se distraíam, Beatriz disparou em direção às escadas de serviço que levavam ao porão, descendo os degraus de 2 em 2, sentindo sua energia chegando ao limite. Ao atingir o último andar, o ar se tornou frio e úmido, e a penumbra do subsolo revelou uma porta de aço reforçada, idêntica à descrita nos documentos. Ela colocou o cartão na fechadura eletrônica, ouvindo o clique metálico que indicava que o acesso estava autorizado. Mas ao abrir a porta, o que ela viu lá dentro a fez recuar, horrorizada. O cofre não estava vazio como ela esperava. No centro da sala, sobre uma mesa de carvalho, havia uma nova evidência que mudava tudo. Uma foto dela mesma, tirada apenas algumas horas atrás, com um bilhete anexado que dizia que ela estava sendo esperada para um último teste que definiria se ela era digna de herdar a verdade ou de ser enterrada junto com ela. O sangue de Beatriz gelou ao ler o bilhete, cuja caligrafia era impecavelmente familiar, embora ela não conseguisse identificar de quem vinha. A foto, tirada de um ângulo que sugeria uma vigilância próxima e constante, mostrava-a correndo pelo telhado apenas alguns minutos antes, um lembrete assustador de que, por mais que ela tentasse, não havia lugar onde pudesse se esconder. Ela olhou ao redor da sala blindada, esperando encontrar outros documentos ou pistas que explicassem por que alguém a monitorava com tanta precisão cirúrgica, mas o espaço era estranhamente minimalista. Além da mesa de carvalho, havia apenas uma estante metálica contendo arquivos rotulados com códigos que ela nunca vira antes. Beatriz sentiu uma urgência avassaladora. Cada segundo gasto ali era uma oportunidade para Lucas ou seus capangas cercarem o porão e selarem seu destino. Ela pegou os arquivos, seus dedos ágeis folheando papéis que detalhavam as movimentações financeiras da empresa de Lucas e, mais alarmante,
as transações ilegais que envolviam o nome da matriarca da família. Era a prova que mudaria a estrutura de poder da cidade. Mas, conforme ela lia, uma verdade ainda mais obscura começava a emergir. O nome de seu pai aparecia como um dos arquitetos originais daquela fraude, sugerindo que talvez a tragédia de sua família não fosse apenas uma questão de roubo, mas de uma purificação interna que deu errado. Beatriz sentiu o chão oscilar. A ideia de que seu pai pudesse ter sido cúmplice do homem que destruiu sua infância era uma tortura psicológica que ela não estava preparada para enfrentar. De repente, o barulho de passos pesados ecoou no corredor externo, seguido por um silêncio absoluto que era ainda mais aterrorizante. Ela correu para se esconder atrás da estante metálica, segurando os documentos contra o peito como se fossem um escudo contra o mundo exterior. A porta da sala blindada foi aberta com uma calma fria, revelando a entrada de Mariana, que não estava mais acompanhada pelos seguranças, mas sim por Lucas, que parecia ter abandonado qualquer pretensão de civilidade. Eles entraram no recinto, examinando o local com olhares vitoriosos, como se soubessem exatamente que Beatriz estaria ali esperando por eles em algum momento. Mariana caminhou até a mesa e pegou a foto, rasgando-a em pedaços e sorrindo de uma forma que mostrava uma demência inquietante. Lucas parou no centro da sala, observando as sombras onde Beatriz se escondia, e começou a falar sobre como ele sempre soube que ela chegaria até ali, pois o desejo de saber a verdade era o único traço herdado de seu pai que ele conseguira identificar com clareza. Ele revelou que o teste não era sobre dignidade, mas sobre curiosidade, e que Beatriz, investimentos internacional. Beatriz queria gritar, queria confrontar Lu sobre o envolvimento de seu pai. Mas sua voz parecia presa em sua garganta, um nó de dor e frustração que a impedia de reagir. Lucas, com uma frieza cortante, explicou que a morte de seu pai foi, na verdade, a revelação foi um martelo contra o vidro de sua sanidade. A traição não era externa, era o núcleo de toda a sua existência. Mariana começou a rir, uma risada gutural e predatória, enquanto sacava um pequeno frasco de substância incolor, sugerindo que o destino de Beatriz seria o mesmo de todos os que tentaram desafiar a vontade daquela família. Beatriz percebeu que eles não sairiam dali sem que ela fosse neutralizada, e a necessidade de sobreviver superou qualquer dor emocional que ela pudesse estar sentindo. Ela observou o painel eletrônico na parede, o mesmo que ela usara para acessar o cofre, e percebeu que ainda havia um protocolo de ativação pendente. Uma sequência que, se inserida corretamente, poderia acionar o sistema de extinção de incêndio da sala blindada. Um gás-alon que incapacitaria a todos ali, incluindo ela mesma, mas daria uma janela de tempo para a fuga. Ela começou a digitar a sequência, seus dedos dançando sobre o painel enquanto Mariana se aproximava da estante onde ela estava escondida. O sistema começou a emitir um som agudo, um aviso de que o gás seria liberado em 5 segundos. E Lucas, percebendo a manobra, avançou para deter. Lá, seu rosto contorcido em uma fúria selvagem. Beatriz pulou de trás da estante, seu tornozelo gritando de dor, e correu em direção à porta enquanto o gás começava a expelir das saídas superiores. O caos se instalou novamente na sala enquanto Lucas e Mariana perdiam a visão e a estabilidade, mas Beatriz sentiu o gás começar a afetar sua própria respiração, sua visão tornando-se embaçada e seus movimentos pesados, tornando impossível manter a consciência. Quando ela alcançou a porta, uma figura apareceu no batente. Não era seu pai, mas o homem de cicatriz que a salvara no galpão, segurando uma máscara de oxigênio em uma mão e uma faca na outra. Ele puxou Beatriz para fora do recinto enquanto a porta se fechava, selando os vilões na câmara de gás. Mas, no processo, ele deixou cair um objeto que Beatriz não esperava encontrar naquele local. Um relógio de bolso quebrado, exatamente igual ao que ela sempre pensou que seu pai perdera no dia do acidente fatal, indicando que a identidade do homem de cicatriz estava conectada a algo que mudaria toda a perspectiva da sua vingança e, possivelmente, da sua própria sobrevivência naquele pesadelo interminável que parecia não ter fundo. O ar que Beatriz respirava ainda estava impregnado com o cheiro metálico do gás, e a atmosfera pesada de uma tensão prestes a explodir. O homem de cicatriz, mantendo a máscara de oxigênio sobre o rosto, forçou Beatriz a continuar o movimento,
embora ela sentisse cada músculo de seu corpo implorar por um descanso que parecia inalcançável. O relógio de bolso quebrado jazia ali, esquecido no chão da sala blindada, como um eco do passado que Beatriz tentava desesperadamente reconciliar com a dor do presente. Antes que ela pudesse cogitar em pegá-lo, o homem de cicatriz a puxou pelo corredor escuro, sinalizando para que não olhasse para trás, onde os gritos abafados de Mariana e Lucas se perdiam na vedação hermética da câmara de gás. Eles não tinham tempo para sentimentalismos, e cada segundo ali era uma aposta contra a própria vida. O caminho para a saída seguia através de um sistema de ventilação secundário que Beatriz nunca imaginara existir. Uma rede de túneis estreitos e quentes que pareciam o labirinto de uma fera escondida sob o complexo industrial. Enquanto rastejavam pelo metal, Beatriz sussurrou, com a voz falhando, uma pergunta direta sobre o relógio, questionando se aquele homem era, de fato, alguém enviado por seu pai, ou se ele também escondia uma agenda oculta. O homem de cicatriz parou por um instante, o foco de sua lanterna revelando apenas o brilho intenso de seus olhos, e ele confessou que aquele relógio era o elo perdido que seu pai deixara para trás em uma última tentativa de proteger a verdade, antes que o cerco de Lucas se tornasse insustentável. Ele revelou para espanto de Beatriz que ele próprio era um antigo colega de trabalho de seu pai. Alguém que jurou lealdade eterna à justiça que a família de Lucas tentou apagar da face da terra com tanta violência. O alívio de Beatriz foi imediato, embora ainda envolto por um ceticismo cauteloso que as experiências recentes lhe tinham forçado a adotar como mecanismo de defesa. Eles finalmente alcançaram uma escotilha que dava para o estacionamento externo, onde um carro modesto os aguardava na penumbra. O motorista era Gabriel, o gerente da cafeteria, que parecia estar à espera deles com uma expressão de resignação total. Beatriz, ao ver Gabriel, sentiu a traição arder novamente. Mas o homem de cicatriz sinalizou para que ela não agisse por impulso, explicando que Gabriel tinha sido forçado a colaborar sob uma ameaça direta à vida de sua irmã mais nova, uma revelação que mudou instantaneamente a percepção de Beatriz sobre o homem que, até poucas horas atrás, ela considerava seu único confidente. Eles entraram no veículo e o carro partiu em silêncio, deixando para trás o prédio que guardava os maiores segredos de sua infância. A estrada estava deserta, sob a luz opressiva de uma madrugada chuvosa, enquanto Beatriz observava os documentos que havia recuperado. Cada página era um passo a mais na direção de sua vingança, mas também uma ferida aberta que ela precisava limpar para conseguir seguir em frente. Gabriel, mantendo os olhos na estrada, começou a narrar como ele vinha colhendo as provas desde que Beatriz ingressou na empresa de Lucas, atuando como um infiltrado silencioso que esperava pelo momento exato em que ela estaria pronta para assumir o protagonismo de sua própria história. Ele contou sobre o esquema de desvio de verbas que Mariana coordenava para financiar sua própria ascensão social, independentemente de quem tivesse que pisar ou destruir pelo caminho. Beatriz percebeu, com um aperto no peito, que Mariana nunca a viu como uma rival, mas como um alvo descartável, alguém cuja eliminação era um passo necessário para garantir que o passado jamais emergisse. A tensão no carro era palpável, especialmente quando as luzes de um bloqueio policial surgiram à frente, forçando Gabriel a desviar por uma trilha de um antigo juiz que tinha acesso direto ao Ministério Público, alguém que por décadas acumulara evidências suficientes para derrubar o clã de Lucas, mas que nunca teve o testemunho da única pessoa com sangue legítimo para assinar a denúncia. Enquanto dirigiam, Beatriz notou algo incomum no retrovisor. Um veículo de luxo com vidros fumês o seguia em uma distância constante, um sinal de que os rastreadores de Lucas ainda tinham um modo de monitorar sua localização. Gabriel apertou o acelerador, mas o veículo de Lucas respondeu com uma velocidade impressionante, tentando empurrá-los para fora da pista. O impacto ocorreu quando o carro de Lucas chocou-se contra o lado do carro de Beatriz, fazendo o veículo girar em círculo sobre a lama molhada até que se detivesse contra uma árvore centenária. O silêncio voltou a reinar, seguido pelo barulho de portas abrindo e o som de armas sendo destravadas, enquanto as luzes dos carros de Lucas iluminavam a floresta com uma intensidade cega. Beatriz, sentindo o impacto do choque, tentou sair do carro, mas um dos seguranças de Lucas já a esperava do lado de fora,
a arma apontada diretamente para sua testa. Enquanto Lucas, vindo de trás do outro veículo, exibia um sorriso que não era de triunfo, mas de pura psicopatia, segurando um dispositivo de ignição que ele alegou estar conectado a todo o sistema de segurança do juiz que Beatriz pretendia procurar, uma jogada que mostrava que eles estavam 3 passos à frente em cada decisão que ela tomava. Beatriz, sentindo o fim se aproximar, percebeu que aquele era o momento crucial. Ela teria que escolher entre a sobrevivência imediata e a destruição total de seus inimigos, mesmo que isso significasse abrir mão de qualquer esperança de retornar à sua vida anterior. Enquanto Lucas, com o dedo trêmulo no gatilho, dava a ela a última chance de desistir de tudo, ou assistir a floresta arder em chamas enquanto a verdade morria com ela sob os pés. O clarão das lanternas cegas de Lucas fazia com que a floresta ao redor parecesse um labirinto infinito de sombras e galhos retorcidos, cada um deles como garras tentando imobilizar Beatriz. Ela estava ajoelhada na lama, o frio da noite infiltrando-se através de suas roupas rasgadas e a dor no tornozelo latejando em sincronia com os batimentos acelerados de seu coração. Lucas caminhava lentamente em sua direção, a arma firme na mão direita e o dispositivo de ignição na esquerda, o sorriso em seus lábios beirando a total insensatez. Ele não tinha pressa, saboreando o momento em que a herdeira do império que ele roubara finalmente se via derrotada, sem aliados e sem saída. Ao seu lado, Mariana observava com uma expectativa cruel, mal podendo conter o desejo de ver a destruição final de Beatriz. Lucas parou a poucos metros dela, e com uma voz carregada de um sarcasmo refinado, perguntou se ela realmente acreditava que a justiça era mais do que uma palavra bonita usada para controlar os tolos. Ele pressionou levemente o botão do dispositivo, e Beatriz sentiu o chão vibrar sob seus pés, um sinal de que algo estava acontecendo na casa do juiz, um aviso de que ninguém estava a salvo de sua influência nefasta. Beatriz, porém, percebeu que aquele era o momento crucial. Enquanto Lucas se distraía com sua própria demonstração de poder, ela notou uma sombra se movendo na copa das árvores acima deles. Era o homem de cicatriz, que não havia desistido e aguardava o sinal para intervir. Ela sabia que precisava desviar a atenção de Lucas por um único segundo. Com um grito de angústia que soou quase como uma rendição, ela jogou o pingente de ouro na direção oposta à dos seguranças, fazendo com que todos eles, instintivamente, virassem o olhar e desviassem as armas para a pequena joia que brilhava no solo lamacento. Foi o segundo que ela precisava. O homem de cicatriz saltou da árvore com a agilidade de um predador, desarmando o segurança que a segurava enquanto Beatriz rolava para longe do raio de alcance das balas. O caos explodiu novamente, tiros cruzados rasgaram o ar, e a floresta que antes era silenciosa tornou-se um campo de batalha improvisado. Beatriz, apesar da dor, conseguiu se arrastar até o pingente, fechando o punho em torno dele com uma força desesperada. Enquanto isso, Lucas gritava ordens para seus capangas, sua fúria aumentando ao perceber que a vantagem havia mudado de lado. Mariana, apavorada, tentou correr em direção aos carros, mas foi interceptada por Gabriel, que surgiu de trás de um arbusto, segurando a mesma arma que Mariana usara contra ele anteriormente. O gerente da cafeteria não era mais o homem submisso, mas um sobrevivente que buscava redenção por ter sido forçado a colaborar com aquele esquema criminoso por tanto tempo. Ele olhou para Beatriz com um aceno breve de cabeça, indicando que ela deveria continuar correndo em direção à rodovia principal, onde uma viatura da Polícia Federal, alertada por um sinal de emergência enviado silenciosamente antes do bloqueio, já podia ser ouvida ao longe. Beatriz se levantou, cambaleando, e começou a correr para o interior da vegetação densa, guiada pelas luzes azuis e vermelhas que começavam a refletir nas nuvens acima. Ela ouviu um disparo solitário vindo da direção de onde Lucas estava, um grito de dor, seguido por um silêncio cortante que a fez parar por um instante, temendo o pior para seus aliados. A escuridão parecia abraçá-la, mas a cada passo ela sentia que estava mais próxima da verdade que finalmente traria paz à memória de seus pais. O ar da floresta, antes carregado de medo, agora parecia preenchido por uma sensação de vitória próxima, apesar das marcas de exaustão e do medo constante de ser alcançada. Beatriz alcançou a beira da estrada asfaltada quando um veículo surgiu de repente, freando com força e revelando a figura do juiz,
que não esperara pela chegada dela no local seguro, mas partira em seu encalço ao notar a movimentação suspeita na área. Ele abriu a porta para ela, mas antes que ela pudesse entrar, uma bala perfurou o para-brisa do carro inteiro, estilhaçando o vidro e forçando o juiz a abaixar-se rapidamente. Beatriz percebeu que Lucas ainda estava atrás dela, em uma última tentativa desesperada de impedir que a história fosse revelada ao mundo. Ela subiu no carro, o juiz acelerou e eles desapareceram na neblina, deixando para trás um rastro de documentos, balas e vidas destruídas. O juiz olhou para ela, pegou o pingente de sua mão e, com uma voz séria, afirmou que eles tinham apenas 1 hora antes que a rede de influência de Lucas apagasse todas as provas que eles haviam coletado nos servidores centrais do ministério. Beatriz, exausta, sabia que o teste final não seria apenas a entrega das provas, mas o enfrentamento pessoal contra as sombras que, há tanto tempo, tentavam apagar a sua própria existência. Quando o carro parou diante da sede do ministério, ela percebeu que o prédio estava cercado por seguranças particulares, indicando que Lucas tinha corrompido até mesmo o sistema de proteção estatal, restando apenas um único caminho para a justiça: a exposição total diante da imprensa internacional que ela mesma teria que liderar. A fachada do Ministério Público estava mergulhada em um silêncio perturbador, como se o prédio tivesse consciência da magnitude da traição que ocorria em seus corredores. Beatriz, com as mãos firmes no volante do carro providenciado pelo juiz, sentiu uma última onda de incerteza antes de acelerar em direção ao portão principal, ignorando a barreira de segurança que se erguia como uma muralha impenetrável. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todo o passado que lhe foi roubado e por aqueles que, como Gabriel e o homem de cicatriz, arriscaram tudo para que a verdade finalmente encontrasse a luz. Lucas, seguindo em seu veículo de luxo, não hesitou em ordenar que seus homens abrissem fogo contra o carro de Beatriz, mas as luzes da imprensa internacional começaram a piscar no horizonte. Atraídas pelo barulho da perseguição e pela denúncia anônima que o juiz, onde câmeras de todo o mundo aguardavam por uma notícia sobre a aquisição do grupo industrial. Ao atravessar o portão central, o carro derrapou violentamente, parando aos pés da entrada principal. Beatriz saltou do veículo, segurando os documentos e o pingente que agora pareciam pesar toneladas em sua consciência. Ela correu em direção às escadarias, sendo interceptada pelos seguranças que tentavam barrar sua passagem, mas ela não era mais a jovem assustada de dias atrás. Beatriz enfrentou a multidão de repórteres que se aglomerava na entrada, gritando para que todos registrassem aquele momento, pois ela estava prestes a entregar a evidência final que encerraria a era de domínio absoluto daquela família. Lucas desceu do carro, o rosto desfigurado pela raiva, e tentou se aproximar, mas foi contido pelas luzes das câmeras que, como espadas, revelavam sua face ao mundo inteiro. Ele não podia mais atirar. Não podia mais ameaçar, pois estava no centro do escrutínio público e a máscara de empresário filantropo que usara durante anos desmoronou diante dos olhos de milhões de espectadores que assistiam à transmissão ao vivo. Beatriz subiu os degraus e, diante do microfone principal, segurou o pingente de ouro bem alto, exibindo-o para as lentes. Ela começou a falar sobre o roubo da patente de seus pais, sobre a execução orquestrada por Lucas e sobre como a ganância daquela família destruiu inúmeras vidas para construir um império de mentiras. Cada palavra que ela proferia era como um tijolo retirado da fundação do poder de Lucas. E ele, desamparado pela presença da mídia e pela chegada iminente das autoridades federais, apenas observava, com os punhos cerrados, o seu fim chegar. Mariana tentou fugir pelos fundos, mas foi cercada pela polícia, que já possuía mandados de prisão por conspiração e fraude, resultado das provas que Beatriz entregara discretamente ao juiz antes de sua chegada. O impacto daquelas revelações foi imediato. As ações da empresa desabaram em segundos, investidores cancelaram contratos, e o nome de Lucas tornou-se sinônimo de tudo o que a sociedade repudiava. Beatriz sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a névoa que nublava sua existência havia se dissipado, dando lugar a uma clareza absoluta sobre quem ela era e qual era o seu lugar no mundo. Após a queda de Lucas, uma longa e exaustiva investigação se seguiu,
revelando a teia complexa de corrupção que envolvia figuras proeminentes do governo e do judiciário. Beatriz, com a ajuda do juiz e dos depoimentos de Gabriel, conseguiu reconstruir a história de seus pais, não apenas em documentos, mas em uma fundação dedicada a ajudar órfãos e vítimas de fraudes corporativas, devolvendo a esperança para aqueles que, como ela, um dia pensaram que não haveria saída. O tempo, como sempre, seguiu seu curso implacável, e Beatriz encontrou, na reconstrução de sua própria trajetória, a paz que a vingança nunca poderia lhe proporcionar. O pingente de ouro, agora guardado em uma vitrine de recordações familiares em sua nova casa, servia como uma lembrança constante daquela noite fatídica, não como um troféu de guerra, mas como a prova de que a coragem, quando unida à verdade, possui uma força que nenhuma fortuna ou império pode conter. Lucas e Mariana foram condenados a longas penas de reclusão, isolados do mundo que um dia tentaram controlar, enquanto a memória de seus pais era finalmente restaurada com a honra que lhes foi negada durante tanto tempo. Gabriel, tendo encontrado sua própria forma de reparação, tornou-se o braço direito de Beatriz na nova fundação, garantindo que o legado de integridade que ela buscava preservar fosse sempre prioridade absoluta. Naquela tarde de outono, caminhando pelos jardins da casa que ela agora chamava de lar, Beatriz olhou para o horizonte, sentindo o calor do sol em seu rosto e a ausência de qualquer medo que a fizesse querer se esconder. Ela finalmente havia compreendido que o seu maior poder não estava na riqueza ou nos documentos que destruíram Lucas, mas em sua capacidade de permanecer fiel a si mesma diante das adversidades mais atroces. O fim daquela jornada marcou o início de uma existência dedicada à construção de algo que pudesse sobreviver ao tempo, uma vida que não seria construída sobre as sombras de outrem, mas sobre a luz de seus próprios passos. Beatriz, enfim, livre das algemas do passado, seguiu em frente com a alma leve, sabendo que, embora o preço da verdade tenha sido alto, o valor da sua liberdade era um tesouro que ninguém jamais seria capaz de roubar. O império de Lucas não era nada mais do que poeira sob o peso da justiça que, embora tardia, teve a última palavra. A história da garota que saiu das sombras da cafeteria para derrubar o homem que dominava a cidade tornou-se um exemplo de resiliência. E finalmente Beatriz pôde sorrir com sinceridade, sabendo que seu legado agora era feito de esperança e reconstrução, fechando, com dignidade, aquele capítulo sombrio de sua história e abrindo, com a mesma determinação, a porta para o futuro que ela mesma escolheu trilhar.